Vamos lá, pessoal, então resolver esse simulado. Eu sempre brinco falando que esse simulado é o cão, mas não só ele, né? Porque eu sei que é um pouco mais desafiador, porém são temas importantes que já caíram na prova da OAB, que a gente precisa enfrentar, estudar e finalizar essas duas aulas, entendendo todos esses temas. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Vamos lá resolver juntos. Mariana Sertralina trabalhava desde agosto de 2019, ou seja, após a reforma trabalhista, a admissão dela, então nossa reclamante é Mariana Sertralina, na empresa Tubarão Te Amo Limitada, que é a empregadora direta, que será a nossa primeira reclamada. Com sede na Rua Mamacita, número 100, bairro Paredão, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, exerceu a função de vigilante de escolta armada, realizando a segurança patrimonial nas dependências da Sociedade Empresária Gatilho Limitada, situada na Rua Carreira Bonita, número 5000, bairro Lá Fora, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, porque existe contrato de prestação de serviços entre elas. Esse primeiro parágrafo traz muitas informações importantes para a gente. Primeiro, obviamente, quem serão as partes, a reclamante Mariana Sertralina e as reclamadas Tubarão Te Amo Limitada e também a Gatilho Limitada. Então, nós teremos duas reclamadas, porque há uma relação tríplice de terceirização de serviço de vigilância. Sendo uma terceirização lícita, nós temos que pedir o quê? A responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços para o pagamento das verbas trabalhistas no período em que Mariana Sertralina prestou serviços em seu favor. Então, por esse primeiro enunciado, a gente já pode endereçar, qualificar as partes e também acertar o nome da peça e colocar o fundamento legal. Vamos lá, então, ver aqui como que eu fiz no meu modelo. Ao douto juízo dá, sempre aqui umas reticências, porque eu ainda não sei o número da vara, mas se fosse uma distribuição por dependência, eu já poderia colocar o número da vara aqui, mas aqui eu não sei. Dá 3 pontinhos, vara do trabalho do Rio de Janeiro. Sempre ao douto juízo, para a gente não ter problema na correção dessa banca maldita. Vamos lá, qualificando Mariana Sertralina, qualificação completa, endereço completo. Usei expressões genéricas porque o enunciado não falou CPF, RG, a rua, o número, o bairro, o CEP, o enunciado não falou nada. Então, posso usar expressões genéricas sempre com reticências ou XXX. Se você optar em individualizar os elementos, coloque todos, CPF, RG, Estado Civil, profissão, nacionalidade, CTPS, coloca tudo para não ter nenhum tipo de problema, tá? Fundamento legal, 840, parágrafo 1º da CLT. Se você quiser, pode colocar caput e parágrafo 1º, mas eu costumo seguir os gabaritos recentes da banca, que prevêem somente o parágrafo 1º, tá bom? Então, aqui, ó, em face D, Tubarão Te Amo, primeira reclamada. Aí, tem que tomar cuidado, porque o enunciado falou só o endereço das reclamadas. Ah, professor, então posso só colocar o endereço? Nananina, não. Tem muito aluno que coloca só o endereço. Se você fez isso aí, pode tirar 1 décimo. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, localizada na Rua Mamacita, número 1000, bairro Paredão, Rio de Janeiro, CEP 3 pontinhos e gatilho limitada também de novo, ó. Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, localizada na Rua Carreira Bonita, bairro Lá Fora, Rio de Janeiro, CEP 3 pontinhos, pela razão de direito e de fato a seguir expostas. Então, ó, 1 décimo pelo endereçamento, 1 décimo pela qualificação de Mariana, 1 décimo pelo fundamento legal, 1 décimo pela qualificação das reclamadas. Então, aqui a gente tem
4/10 é muita coisa, e eu sei que tem uma grande chance de você ter colocado só o endereço das reclamadas. E a qualificação delas não se limita só a endereço, né, pessoal? Tem que colocar CNPJ, né, a natureza jurídica. Cuidado para não cair em pegadinha e perder ponto de bobeira em qualificação, tá bom? Aí eu já vou adiantar para vocês aqui o nosso primeiro tópico do mérito, que geralmente eu peço para fundamentar a justiça gratuita no início do mérito. Não é uma preliminar de mérito, é um início do mérito. Por que que eu peço isso? Porque geralmente os gabaritos da banca trazem a justiça gratuita lá no início. Então é só uma forma de você facilitar a correção, porque às vezes o corretor da banca parece que não enxerga, né? Então, vamos colocar lá em cima, de acordo com os gabaritos da banca. Se você colocar lá no final, não tem problema. É só uma estratégia para o corretor ficar mais bem-humorado na hora de corrigir sua prova. Olha aqui, ó, justiça gratuita logo no começo. Que maravilha, toma aqui seus 3/10. Então, é só para a gente ir ali manuseando bem essa situação, digamos assim, moldando a nossa aprovação, né? Aqui, Mariana Sertralina, ela tem direito à justiça gratuita porque ela está desempregada. E aí o enunciado fala isso logo aqui na parte final, olha só. Mariana Sertralina, sabendo-se que atualmente se encontra desempregada. Então, você vai usar essa informação na sua peça. Aí você pode complementar que ela não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Pode complementar que ela recebeu salário inferior ao limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o que está previsto no artigo 790, parágrafos 3º e parágrafo 4º da CLT. Então, a gente finaliza esse tópico com o requerimento, sempre, ó, título, fato, fundamento jurídico, pedido, requer-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Já dei um spoiler para vocês também, que vamos pedir a responsabilidade subsidiária, porque a segunda reclamada, que é a Gatilho Limitada, se beneficiou da prestação de serviços de Mariana Sertralina. Então, ó, primeiro eu narrei os fatos, coloquei o título, né? O título, ele sempre tem que ter uma coerência com aquilo que você vai fundamentar. Então, coloquei o título, narrei os fatos, fundamento o direito. De acordo com a súmula 331, inciso 4º do TST. Professor, essa súmula está toda prejudicada? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, hein? Tá prejudicada só uma parte dela. Porque agora pode terceirizar a atividade fim. Antes não podia. Só podia terceirizar a atividade meio. Mas a responsabilidade subsidiária tá ali e continua. Pode usar esse artigo, esse súmula 331, inciso 4º do TST. Cuidado para não inventar história, hein? Também pode citar o artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019 de 1974, sempre colocando o ano da lei, né, pessoal? A tomadora de serviços responde subsidiariamente, que é diferente de solidária, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, abrangendo todas as parcelas trabalhistas referentes ao período em que houve efetiva prestação de serviços nos moldes da súmula 331, inciso 6º do TST. Então, aqui, para deixar a resposta mais completa, eu citei 2 incisos, o 4º e o 6º. Diante disso, requer-se a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, ora a segunda reclamada, ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas e referentes ao período em que a autora prestou serviços em seu favor, no valor de, sempre colocar, né, gente, a expressão econômica, porque a banca pontua isso aqui depois da reforma trabalhista. Então, vamos colocar tanto nas teses quanto lá no rol de pedidos para ficar bem visível para o corretor, tá? Para não ter nenhum tipo de problema.
Aí, gente, olha só, hein? Vamos voltar lá para o nosso enunciado. Aqui no primeiro parágrafo, opa, olha eu me embananando com essa maldita dessa caneta, hein? Meu Deus. Vamos lá. Esse primeiro parágrafo também falou para gente que ela exerceu a função de segurança patrimonial. Aí, olha só, logo no segundo parágrafo, tá aqui, ó. Exibe cópia dos contra-cheques que demonstram o pagamento do salário fixo. Bom, se ela era vigilante, trabalhava na função de segurança patrimonial e ela recebeu só salário fixo, significa que ela tem direito ao adicional de periculosidade, porque a atividade de vigilante, que é diferente de vigia, né? O vigilante atua na atividade de segurança pessoal, patrimonial, sujeito a exposição de violência física, a risco de vida. Então, nesse caso, Mariana trabalhou em situação em atividade considerada perigosa por lei. Sendo assim, nós vamos pedir o adicional de periculosidade. Professor, mas é só pedir o adicional de periculosidade? Claro que não, porque aluno meu tem que pedir de forma completa, né, pessoal? Tem que colocar o título certinho, periculosidade de 30% sobre o salário básico, que é a base de cálculo, e os reflexos legais. Então, ó, primeiro narrei os fatos, coloquei o título correspondente, né? Imagina se eu colocasse o título do adicional de insalubridade. Gente, eu já ia tomar um 0, porque o meu título tem que ter relação com o que eu vou fundamentar. Então, ó, nos termos do artigo 193, inciso 2º, a reclamante trabalhou em função considerada perigosa por lei. Estou aplicando a norma jurídica ao caso concreto na atividade de segurança patrimonial, estando exposta a contato com roubos e outros tipos de violência física. Portanto, faz jus ao adicional de periculosidade de 30% previsto no artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Aí eu venho para o pedido, ó. Diante disso, requer-se o pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico, lembrando que a base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário base, ao passo que o adicional de insalubridade é o salário mínimo. Cuidado para não confundir, a banca já cobrou isso aqui, viu, pessoal? Presta atenção, porque a banca já cobrou. E reflexos legais, você pode colocar a expressão genérica e reflexos legais no valor de, ou se você quiser individualizar, no aviso prévio, 13º, férias mais um terço, FGTS, indenização de 40% do FGTS, no valor de. Professor, eu coloquei só adicional de periculosidade, 0. Não colocou 30%? 0. Não colocou a base de cálculo? Tira 1/10. Não pediu reflexos legais? Tira 1/10. Não citou o artigo 193, inciso 2º da CLT? Tira 1/10 também. Vai correr risco para quê na prova da OAB, né? Faz de forma completa, você já sabe como é que faz. Bota essa munheca para trabalhar. E vamos continuar no nosso enunciado enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Vamos lá, então, continuar nesse mesmo segundo parágrafo, que traz 2 linhas que envolvem 2 pedidos. Gente, olha só. Destaca que cumpriu jornada de trabalho de segunda a sábado, das 19 às 5 horas, com intervalo de 1 hora para descanso e alimentação. Aí, olha só, hein? Vamos catar os milhos aqui do jeito que a gente está acostumado. Vamos verificar essa jornada de Mariana Sertralina, né? 19 horas, 20, 21, 22, 23, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Essa jornada de trabalho, lembrar sempre, né, que tinha 1 hora ali de intervalo, que nós vamos sempre excluir do cômputo da jornada, porque de acordo com o artigo 71, parágrafo 2º da CLT, o intervalo intra-jornada não é computado como tempo efetivo de serviço para efeito de verificação da jornada, pagamento de horas extras e afins, tá?
Então, olha só, a gente está diante de uma situação que é uma jornada de trabalho mista. Por que é uma jornada de trabalho mista? Porque tem horário diurno e tem horário noturno. Então, olha só, vamos verificar, hein? Horário diurno: 1, 2, 3. 3 horas diurnas. Porque o trabalho noturno, conforme o artigo 73 da CLT, é aquele desempenhado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, nós temos 3 horas diurnas e agora vamos ver as noturnas. Mas as noturnas têm uma particularidade que muitos de vocês acabam esquecendo. Mas primeiro vamos contar da forma tradicional. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas noturnas. Aí, gente, olha só, hein? Lembrando, né, pessoal, que isso aqui, na verdade, aqui é como se estivesse dando 10, mas depois a gente vai excluir 1 hora, né? Porque esse 1 hora aqui de intervalo a gente não computa. Só que, gente, olha só. Se vocês forem analisar, de 22 horas às 5 horas da manhã, não tem 8 horas, tem 7 horas. 7 horas se a gente for considerar a hora como 60 minutos. Porque aqui a hora diurna, 1 hora corresponde a 60 minutos. O problema é que a hora noturna, ela não é 60 minutos. Ela é 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos de trabalho, significa que aquele empregado trabalhou 1 hora. Então, trabalhou 52 minutos e 30 segundos, terminou um turno de 1 hora noturna. E é o que a gente chama da hora ficta noturna, a hora reduzida noturna, que é diferente. Então, se você for calcular como 60 minutos, você vai achar que entre 22 horas e 5 horas tem 7 horas. Mas, na verdade, tem 8 horas. Professor, como assim tem 8 horas? Que palhaçada é essa? Não está sabendo contar, não? Pois eu vou provar para vocês que tem 8 horas. Olha só. 7 horas vezes 60 minutos é igual a 420 minutos. Quando você divide 420 por 52,5, que corresponde a 52 minutos e 30 segundos, você vai alcançar exatamente o número 8. Pega aí sua calculadora e vê se não dá. Pois dá, gente, dá 8. Então, na verdade, isso aqui é uma ilusão de ótica, vamos dizer assim, né? É uma ilusão de ótica, porque, na verdade, não são 7 horas, gente. Na verdade, são 8 horas noturnas. Isso significa que Mariana Sertralina trabalhou 3 horas mais 8 horas, que é igual a 11 horas, menos 1 hora de intervalo intra-jornada, que dá 10 horas efetivas de tempo de serviço. Isso de segunda a sábado. Aí o que acontece? Muitos de vocês colocam lá que Mariana, na verdade, trabalhou 9 horas, porque considera essas 7 horas aqui e esquece que a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. Não precisa, até o momento, fazer essa conta na prova da OAB, né? Nunca se sabe o que a banca vai aprontar e achar que a gente aí é de advogado engenheiro, advogado contador, né? Mas, em tese, não precisa fazer essa conta. Se você não se sentir seguro para fazer essa conta, não coloca. Por exemplo, é devido 1 hora extra, é devido a 2 horas extras. Não coloca. Não coloca que trabalhou 9 horas. Se você não sabe fazer essa conta, não coloca. Só fala que trabalhou em sobrejornada, porque passou do módulo constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais, excedendo a carga horária, o limite diário e semanal do artigo 58
da CLT, o artigo 7º, inciso 13º da Constituição Federal. Então, usa essas expressões genéricas sem produzir prova contra si mesma. No caso aqui de ter um trabalho noturno, né? Porque tem direito às horas extras, porque trabalhou 10 horas de segunda a sábado, né, gente? Então, 10 horas de segunda a sábado, passou e muito de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, o primeiro pedido nosso vai ser hora extra. O segundo pedido vai ser o adicional noturno de 20% com relação às horas trabalhadas após as 22 horas e até as 5 horas da manhã. Vamos ver como é que eu formulei esses dois pedidos aqui. Primeiro, narrei os fatos. Segundo, usando lá nossas palavrinhas-chaves, do jeito que já veio previsto em gabarito da banca. Porque é assim que eu trabalho, né? Eu uso termos que já caíram em provas anteriores e previstos em gabaritos da banca, que é a estratégia que eu acho conveniente para vocês. Verifica-se que a reclamante trabalhou em sobrejornada, tendo em vista que a sua jornada de trabalho excedeu o módulo constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais, previsto no artigo 7º, inciso 13º da Constituição de 88 e artigo 58 da CLT. Em outras palavras, aqui dando, né, a nossa roubadinha para a gente abranger o máximo possível de gabaritos, do gabarito. Em outras palavras, a jornada excedeu a carga horária, o limite diário e semanal, fazendo jus à reclamante ao pagamento das horas extras. Aí, o que eu estou fazendo? Aplicando a norma jurídica ao caso concreto. Esse negócio de escrever, de acordo com o artigo 58, a duração normal do trabalho não excederá 8 horas diárias e 44 horas semanais. Zero, gente. Resposta muito descritiva é zero. Tem que aplicar a norma ao caso concreto. Você tem que solucionar esse problema. Você tem que fazer afirmações. A reclamante, Mariana Sertralina, trabalhou em sobrejornada. A jornada dela ultrapassou o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, ela tem direito às horas extras. Não é só descrever a previsão legal. Você tem que aplicar e solucionar esse problema. Pergunte-se por que essa reclamante tem direito. Numa contestação, por que ela não tem direito. Num recurso, por que a sentença deve ser reformada. E ataque de forma incisiva. Então, requer-se assim a condenação das reclamadas ao pagamento das horas extras, sendo aquelas que ultrapassam as 8 horas diárias e 44 horas semanais, com um adicional de 50%, nos termos do 58 e 59, parágrafo 1º da CLT, no valor de, como essas horas extras são habituais, na forma da súmula 376, inciso 2º do TST, pede-se os reflexos legais no repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º, férias mais um terço, FGTS e multa de 40% do FGTS no valor de 3 pontinhos. Pode colocar também só reflexos legais, que até o momento tá valendo, beleza? Aí aqui, gente, tem que colocar essas palavrinhas aqui, ó, senão eu costumo tirar ponto. Então, se você não colocou, dá zero e não se engana. Tem que citar o artigo 7º, 13º da Constituição ou o artigo 58 da CLT, mais um décimo. Tem que pedir as horas extras com o adicional de 50%, o adicional mais um décimo, reflexos legais também mais um décimo. E aí a gente vem para o adicional noturno, ó. Como é sabido, o artigo 73 da CLT prevê a remuneração do trabalho noturno será superior ao diurno, sendo devido o adicional de 20%. Tem que colocar a porcentagem. Não colocou, zero. Além disso, o artigo 73, parágrafo 2º, estabelece que o trabalho noturno é aquele prestado entre as 22 horas e as 5 horas, como é o caso da reclamante. Sendo assim, a reclamante faz jus ao adicional noturno, já que executou o serviço após as 22 horas. Você pode ser até mais objetivo, falando a reclamante faz jus ao adicional noturno de 20%, tendo em vista que desempenhou o trabalho entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte, conforme o artigo 73 da CLT,
tá valendo também essa resposta. O importante é você aplicar a norma ao caso concreto e não só descrever, tá? Requer-se, assim, o pagamento do adicional noturno de 20%, com relação às horas trabalhadas após as 22 horas e reflexos legais no repouso, aviso prévio, 13º, férias mais um terço, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS no valor de... E bora voltar para o nosso enunciado que tem mais. Coitada, Mariana Sertralina realmente teve que tomar uma sertralina, porque olha só o que aconteceu com a pobre de Mariana. Conforme revelado pelos prints do seu aparelho, o seu superior Gabriel sem noção, após receber a recusa quanto a uma investida amorosa, olha que absurdo, sem noção é pouco, ele é um criminoso, passou a persegui-la reiteradamente, utilizando palavras de baixo calão, reduzindo a sua autoestima no serviço, chamando-a de incompetente perante os colegas de trabalho. Então, Mariana, gente, coitada, foi sujeita a assédio moral, assédio sexual, humilhação, constrangimento, que é uma palavra que a banca exigiu no 34º, coloca essa palavra na sua resposta, e que essa conduta de Gabriel sem noção afetou seus direitos fundamentais, como a honra, o nome, a fama, a sua autoestima, a sua liberdade de ação. Os direitos fundamentais dela foram violados. Sendo assim, o que a gente vai pedir? A indenização por danos morais. Aí, olha só, vamos dar de cena, né? Bem a toda Globo, do jeito que eu gosto. Já que eu paguei caro nesses instrumentos, vamos usar. Aí, tem um monte de aluno que pede pagamento de dano. Gente, como é que vocês vão pedir um dano? Vocês não vão pedir um dano. Vocês vão pedir um pagamento de uma indenização porque a reclamante sofreu um dano, tá? Então, uma reparação pelo dano causado a ela. Muitas vezes, como é o caso do dano moral, a gente não consegue quantificar esse dano efetivamente sofrido por essa pessoa. A gente consegue tentar amenizar e reparar esse dano. E isso só é possível por meio da indenização. Se você não colocou indenização no seu pedido, para de se enganar e dá um 0 aí. Tem que pedir indenização por danos morais. Vamos ver como que eu estruturei esse tópico aqui. Narrei os fatos, fundamentei o direito. A conduta gera constrangimento e humilhação e afronta os direitos fundamentais da reclamante, como a honra, a fama, intimidade, a autoestima, consagrados no artigo 5º, inciso 10º da Constituição, também no artigo 223C da CLT, assim atinge a esfera extrapatrimonial da autora. Porque quando é patrimonial, a gente pede indenização por dano material. Quando é estético, um dano físico, a gente pede indenização por dano estético. Aqui é algo relacionado à esfera extrapatrimonial e íntima da reclamante, então, nesse caso, indenização por danos morais. Vale destacar que a conduta praticada pelo superior hierárquico, embora a conduta seja praticada pelo superior, as reclamadas elas respondem objetivamente pelos danos morais causados à reclamante, tendo o dever de repará-los, conforme o artigo 932, inciso 3º e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil. Aí é só um parágrafo a mais para complementar. Eu não costumo pontuar isso aqui, mas eu coloco para servir de inspiração para vocês. Diante disso, com fulcro nos artigos 223b e 223c da CLT, requer-se a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de. Beleza? Então vamos lá voltar para o nosso enunciado. Aí olha só, hein? Como se não bastasse tudo isso, esse Gabriel sem noção determinou a dispensa por justa causa de Mariana Sertralina no dia 20 de dezembro
de 2022, sob o argumento de indisciplina, mesmo tendo cumprido todas as ordens da empresa. Recebeu como verbas rescisórias somente o saldo de salário e o FGTS do mês anterior da rescisão. Olha só, hein? Mariana Sertralina foi acusada de indisciplina, que é uma das faltas graves previstas no artigo 482 da CLT. Cuidado para não confundir, hein? 482 é dispensa por justa causa, 483 é rescisão indireta do contrato de trabalho. São rescisões diferentes. Essa aqui é por ato do empregador, essa aqui é por ato do empregado. Aqui, o empregado comete uma falta grave, aqui, o empregador comete uma falta grave. Nesse caso, a gente está debatendo sobre o artigo 482 da CLT. Bom, se Mariana não cometeu indisciplina, obviamente, essa dispensa por justa causa é ilegal, é arbitrária e, portanto, ela é nula. Sendo nula, a gente vai pedir a anulação da dispensa por justa causa e a sua conversão em dispensa sem justa causa e o consequente pagamento das verbas rescisórias devidas e obrigações de fazer correspondentes, como se a dispensa fosse sem justa causa. Aí tem aluno que pede a conversão da dispensa por justa causa em rescisão indireta. É normal que vocês tenham esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque o empregador cometeu várias faltas graves que nós estamos desenvolvendo nessa reclamação trabalhista. Só que, pessoal, essa demissão foi por ato do empregador, então foi iniciativa do empregador. Nesse caso, a gente vai converter para dispensa sem justa causa, que a dispensa sem justa causa também seria de iniciativa do empregador. Geralmente, a gente pede a rescisão indireta quando aquele empregado pediu demissão no emprego. O empregado pede demissão porque ele não está concordando com um monte de violação, aí ele ajuiza a ação requerendo a rescisão indireta para ele receber mais verbas rescisórias. Mas quando há anulação da dispensa por justa causa, a gente pede essa anulação e a conversão em dispensa imotivada, que é sinônimo de sem justa causa. Vamos lá ver como é que eu fiz. Narrei os fatos. Contudo, a dispensa por justa causa é ilegal e nula porque a autora não praticou qualquer ato tipificado no artigo 482 da CLT e tampouco indisciplina, tendo cumprido todas as ordens patronais. Ademais, incumbe à reclamada o ônus da prova da falta grave cometida pelo reclamante, conforme artigo 818, inciso 2º da CLT e súmula 212 do TST, em atenção ao princípio da continuidade da relação de emprego. Diante disso, requer-se assim a anulação da dispensa por justa causa e o pagamento das verbas rescisórias devidas, como o aviso prévio indenizado, o 13º salário, que não será proporcional, será o 13º salário integral, porque teve mais de 15 dias trabalhados em todos os meses de 2022. Então, foi de janeiro a dezembro, ela foi dispensada dia 20. Então, ela tem direito ao 13º salário integral de 2022, férias proporcionais mais 1/3, e indenização de 40% do FGTS no valor D. Então, aqui eu pedi as verbas rescisórias. Verbas rescisórias. Ou verbas resilitórias. Aí eu venho para a obrigação de fazer entrega das guias e formulários para saque do FGTS e também a percepção do seguro-desemprego. Geralmente a banca traz nos gabaritos guias e formulários para essas duas situações. Eu acrescento também a expedição de alvará judicial, porque é um pedido bem comum em sede de uma reclamação trabalhista, mas é uma forma de eu complementar. Então, enfrentamos, vamos até conferir aqui, enfrentamos todo o mérito. Você foi procurado por Mariana a redigir a peça
prático profissional, que é uma reclamação trabalhista. Então, a gente enfrentou todo o mérito dessa ação, beleza? Então, a gente vem, ó, honorários advocatícios, sempre colocar a porcentagem, né, pessoal, entre 5% e 15% sobre a liquidação da sentença, nos termos do 791A da CLT. Sendo reclamação trabalhista, a gente pede sobre a liquidação da sentença. Se for uma contestação, sobre o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Cuidado para não confundir o 791A da CLT com os artigos da Justiça Gratuita. São dispositivos diferentes. Tem muito aluno que coloca aqui o 790 e acaba errando, viu, pessoal? Então, cuidado. Também tem gente que pede de uma forma muito genérica honorários. Eu não costumo tirar ponto, mas eu sou daquela vibe de pra que você vai correr risco na prova da OAB? Eu falo, repito e falo quantas vezes forem necessárias. Se todo mundo for bem na prova, a banca vai arrumar um motivo para tirar ponto de vocês. Então, evite surpresinhas no gabarito, tá? Então, ó, o rol de pedidos vão um por um, ó. Procedência da ação, 1/10. Aí eu vou elencando um por um, porque é o jeito certo de fazer. O certo é você elencar um por um. Pode fazer em texto corrido, pode fazer em tópico, depende da quantidade de linhas que você tiver. Professor, escrevi demais, minha letra ficou grande, o que eu faço? Não tenho linha para esse rol de pedidos. Excepcionalmente, uma exceção, uma emergência, você vai focar nos itens estruturais que são pontuados. Aí você sacrifica essas alíneas B até lá para baixo e você mantém procedência da ação, você mantém honorários advocatícios, você mantém justiça gratuita. Aí você vem, ó, requerimentos finais. Pede a produção de provas, que é pontuado com 1/10. Atribui o valor da causa. Tem aluno esquecendo nas atividades, né, pessoal? Atribui o valor da causa e encerra mais 1/10. Se tiver alguma preliminar, lembra de reiterar a preliminar de forma completa, né, pessoal? Em contestação ou RO, quando tiver preliminar e prejudicial, também renovar. Quando tiver pedido de tutela de urgência, também reiterar aqui nos requerimentos finais. Então, em situação excepcional, foca no que é pontuado, como encerramento, valor da causa, produção de prova, procedência da ação, honorários e justiça gratuita. Agora, se você tem um monte de linha sobrando aí, para de preguiça e coloca o rol inteiro. Beleza, gente? Então, olha só. Assim a gente finaliza a correção da peça. E no próximo bloco a gente vai corrigir as questões discursivas com a famigerada questão número 1, que vocês sempre têm dificuldade.